Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos de volta no extremo norte de Israel para conhecer Tel Dan, a cidade onde aconteceu o maior pecado do povo de Israel. Vamos ver o exato local onde ficava o bezerro de ouro e descobrir como esta cidade causou a destruição da maior parte das 12 tribos de Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós estamos entrando em Dan, que, como o próprio nome indica, era a capital da tribo de Dan. E além disso, essa cidade era a cidade mais norte de toda Israel. Na Bíblia aparece várias vezes a expressão de Dan a Beersheba, Dan sendo a cidade mais norte e Beersheba estando no extremo sul. Seria o equivalente para o Brasil nos dias de hoje à expressão do Oiapoque ao Chuí. Dan era uma cidade rica e próspera e por séculos foi um grande centro comercial e ajudou a defender o território de toda Israel. Mas tudo vai mudar com a morte do rei Salomão. Até então, todas as 12 tribos estavam dentro de um grande reino judaico. Mas Salomão começou a pecar aos olhos de Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E como punição, Deus vai dividir o reino em dois. No norte vai ficar o reino de Israel, e o seu rei é chamado Jeroboão. E era um reino grande e forte, e nele moravam 10 das 12 tribos de Israel. E no sul ficava o reino de Judá, com o rei Roboão, que era filho do rei Salomão. E no seu território ficava a tribo de Judá e Benjamim. Dan ficava no reino de Israel. Aqui nas escavações arqueológicas se encontrou isso aqui, que é o local de um trono. O rei provavelmente se sentou aqui algumas vezes. E o rei de Israel se chamava Jeroboão. O reino dele era o mais forte, o maior e o mais importante entre os dois. Mas apesar de toda a força que ele tinha, ele morria de medo de ser desprezado pelo povo de Israel, já que ele não era descendente do rei Davi. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se o povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão. Ele não queria que o povo subisse ao templo de Jerusalém, onde ficava o rei Roboão. E por isso ele vai criar uma abominação. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel
e colocou o outro em Dan. E então ele cria adoração ao bezerro de ouro, uma em Betel e a outra aqui em Dan. E agora nós vamos juntos ver este lugar. E eu quero aproveitar para convidar vocês a conhecerem as maravilhas de Israel pessoalmente. Participem de uma das caravanas Israel com Aline. Todas as informações e os preços estão no nosso site www.israelcomaline.com.br. Nos vemos também, pessoal, não só pela telinha, mas também aqui pessoalmente em Israel. Este é o complexo criado por Jeroboão. Como a própria Bíblia diz, o que acontecia aqui era uma abominação. E a primeira coisa que a gente vê entrando aqui é o altar de sacrifícios. Venham comigo. Aqui ficava o altar. Em épocas posteriores, as pedras foram retiradas, mas essa moldura de metal que foi feita, ela nos mostra como esse local se parecia. Vejam o tamanho que ele era. E em cima a gente consegue também ver os chifres do altar. A Bíblia nos fala de chifres de altares e um desses 4 chifres sim foi encontrado. E o que está muito bem preservado aqui é essa escada. Aqui subiam os sacerdotes trazendo os animais para serem sacrificados. Uma coisa que é incomum com o Templo de Jerusalém é que as escadas são do lado esquerdo do altar, esquerdo em relação a quem entra. Mas uma grande diferença é que aqui são escadas, enquanto em Jerusalém era uma grande rampa que subia ao altar. E as escavações arqueológicas que foram feitas aqui encontraram ossos animais. É importante destacar que aqui nunca foram feitos sacrifícios humanos. Aqui então eram feitos os sacrifícios animais. Mas onde ficava a imagem, a estátua do bezerro de ouro? Ela ficava na Bamá, no palco que está logo ali atrás, subindo aquelas escadas. E para lá a gente vai agora e vê o local de pertinho, exatamente onde ficava o bezerro. Vamos lá! Essa aqui é a Bamá. Ela tinha 18 por 18 metros e aqui no meio ficava o bezerro de ouro. Tinham 2 bezerros em Israel, um em Betel e o outro exatamente aqui em Dan. Mas por que justamente um bezerro de ouro? Jeroboão nem a Bíblia nos contam, mas a gente tem uma ideia. A ideia vem da saída do Egito, quando o povo de Israel está aos pés do Monte Sinai esperando Moisés descer com as tábuas da lei. Eles vão fazer um bezerro de ouro e provavelmente essa é a inspiração de Jeroboão. E inclusive ele fala que quem tirou o povo de Israel do Egito foi o bezerro de ouro. Vejam como ele é capaz de manipular a história do povo de Israel, tudo para tentar desconectar as 10 tribos da sua verdadeira capital, que era Jerusalém. Mas o povo de Israel ia cair tão facilmente nessa armadilha de Jeroboão? E a resposta é sim, eles vão começar a cultuar os bezerros de ouro. As 10 tribos, quem vivia mais ao sul, ia cultuar em Betel e o pessoal do norte das 10 tribos cultuava aqui em Dan. E nós temos prova disso no primeiro livro de Reis. E este feito se tornou em pecado
pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Vejam o local colossal que nós estamos. Aqui ficava o bezerro de ouro. E me dá uma sensação um pouco estranha de estar aqui, então já vou descendo. Vocês já viram o local e a gente tem bem mais coisas para ver aqui. Aqui estamos vendo as salas laterais, que eram as salas dos sacerdotes. Mas também aqui o rei Jeroboão errou, porque ele escolhe sacerdotes que não são da tribo de Levi, como Deus havia ordenado. E esses sacerdotes aqui, eles faziam todos os serviços desse complexo, dos sacrifícios de animais, e também aqui eles queimavam incenso. Estão vendo aqui tem uma pá especial de incenso? Essa pá foi encontrada aqui nas escavações arqueológicas. E o que eu acho mais triste de toda essa história é que Deus tinha dado uma chance a Jeroboão, mesmo ele não sendo da descendência de Davi. Deus fala a Jeroboão que se ele seguisse o caminho correto, o caminho e os mandamentos de Deus, ele e o reinado dele seriam abençoados. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E não só Jeroboão descumpre os mandamentos de Deus, como ele também faz o povo se desviar. E não só ele também, os reis seguintes vão fazer a mesma coisa. E por isso eles vão ser condenados. Alguns profetas, como Amós, vão tentar advertir o povo, mas vai ser em vão. E no ano de 722 a.C., os assírios invadem e destroem o reino de Israel e pegam o seu povo e levam ao exílio. E daqui a pouco vamos falar para onde foram as 10 tribos de Israel e onde elas estão hoje. Mas antes vamos falar das guerras. Aqui, como a gente já citou, aconteceram guerras nos tempos bíblicos, mas também muitas guerras aconteceram aqui nos tempos atuais. Inclusive, ali em cima a gente consegue ver um tanque sírio destruído. Vamos ver agora as guerras modernas desse local. Vejam esse carro blindado sírio que está aqui queimado e destruído desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Isso aconteceu porque nós estamos literalmente na fronteira com o Líbano. Vejam onde nós estamos no mapa. E é tão perto que, parando aqui do lado, a gente consegue ver ao fundo uma cidade com casas brancas. Essa cidade já é parte do Líbano. A fronteira passa bem pertinho daqui. E por isso essa zona viu, infelizmente, muitos conflitos e muitas guerras. E nós temos aqui também trincheiras do exército de Israel e a gente vai agora subir para ver elas. Como vocês estão vendo, isso aqui é um bunker, é um abrigo antiaéreo, parte dessa trincheira. Eu tinha planejado entrar e mostrar ele por dentro, mas como vocês podem ver, as últimas chuvas completamente alagaram ele.
e é um labirinto aqui que vai por dentro. E é uma boa coisa que ele está realmente abandonado. Por quê? Porque nos últimos anos essa aqui é uma zona muito pacífica e tranquila, e por isso aqui essas trincheiras estão realmente para nos lembrar das guerras que aconteceram aqui. A principal foi a Guerra dos 6 Dias e também algumas batalhas na Guerra do Yom Kippur em 1973. E agora vamos falar das guerras bíblicas. Com a destruição dos assírios, eles vão pegar 10 das 12 tribos e expulsar de Israel. Essas tribos são Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulão, Menassés e Efraim. Mas para onde elas foram? A Bíblia nos conta o seguinte: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e fê-los habitar em Halã e em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. E esta região é onde hoje em dia fica a Síria e o Iraque. O historiador Flávio Joséfos escreve no 1º século o seguinte: as 10 tribos de Israel estão além do Eufrates até agora e são uma multidão imensa e não podem ser estimados por números. Ele nos conta aonde eles estão depois do rio Eufrates. Os assírios expulsam boa parte das 10 tribos de Israel, mas não todos, porque durante a invasão, parte das 10 tribos consegue fugir e se refugiar dentro do reino de Judá, onde já estavam a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E também parte da tribo de Levi não desaparece. A tribo de Levi nunca ganhou um território próprio como as outras, e por isso eles estavam espalhados por todo o território, tanto em Judá como em Israel. Então, os judeus dos dias de hoje são descendentes de quem? Eles são descendentes de Judá, de Benjamim, de parte de Levi e também de pessoas que vieram fugidas das 10 tribos de Israel para a região do reino de Judá. Mas o que aconteceu com aqueles que foram exilados? Nós não temos certeza. Há vários grupos que se proclamam parte das 10 tribos perdidas de Israel, como por exemplo os samaritanos, Beta Israel, os judeus etíopes, a tribo de Menassés na Índia e os Pashtun no Afeganistão, entre outros. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ouvir a história completa das 10 tribos de Israel nos dias de hoje e como parte deles estão voltando a Israel. Por enquanto, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do pecado e da história fascinante aqui de Tel Dan. Um grande beijo e a gente se vê aqui na próxima.